Ela trabalhava como faxineira em um restaurante de luxo. Todas as noites, ela pedia restos de comida. Ninguém sabia para onde ia depois do expediente. Mas um dia, seu patrão rico decidiu segui-la em segredo. O que ele viu naquela noite fez lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Quem era de verdade essa mulher tão simples? Qual era a história por trás do silêncio e da dor que ela carregava? Sente-se, respire fundo e venha descobrir essa emocionante narrativa. No coração de Salvador, havia um restaurante famoso chamado Sabores do Ouro. O prédio era imponente, com janelas reluzentes como espelhos. Todos os dias, carros de luxo estacionavam na frente. Lá dentro, empresários, políticos e gente importante jantavam em cadeiras acolchoadas, degustando pratos finos. O dono do restaurante se chamava Seu Bernardo. Alguns o chamavam de Doutor B. Era um homem extremamente rico. Sempre aparecia com ternos alinhados e sapatos que brilhavam tanto quanto mármore polido. Quando entrava pela manhã, todos os funcionários se levantavam para cumprimentá-lo. Bom dia, doutor, diziam em coro. Ele apenas sorria de leve, acenava com a cabeça e dizia: continuem. Seu Bernardo não era de falar muito. Gostava de observar tudo em silêncio. Seu carro era uma caminhonete preta, dessas de luxo, sempre impecável. Empregava mais de 50 pessoas, cozinheiros, garçons, seguranças, pessoal da limpeza. Mas por trás de todo esse luxo, algo inusitado estava prestes a acontecer. Numa noite calma em Salvador, as luzes do restaurante já estavam baixas. Os clientes haviam ido embora, e a maioria dos funcionários já havia encerrado o expediente. Seu Bernardo saiu de sua sala, parecendo exausto. Afrouxou a gravata, desceu os degraus e soltou um longo suspiro. Apertou o botão da chave do carro. O alarme respondeu com um bip, mas algo chamou sua atenção. Uma mulher estava próxima ao seu carro. Não muito perto, mas o suficiente para despertar curiosidade. Vestia o uniforme marrom e dourado da equipe de limpeza. Tinha os braços cruzados e os olhos voltados para o chão. Seu Bernardo parou. Franziu o senho. Quem é aquela ali? Murmurou, olhando ao redor. Restavam apenas alguns faxineiros no pátio. A mulher continuava parada, como se estivesse esperando por algo. Ele se aproximou devagar. O ar parecia mais pesado do que o normal. Alguma coisa estava fora do lugar. Você é do pessoal da limpeza, certo? Perguntou. Ela levantou os olhos rapidamente e logo os baixou de novo. Sim, senhor. Me chamo Emanuele. Falava baixo com as mãos entrelaçadas como se tivesse medo. E por que está parada perto do meu carro? Ele questionou. Emanuele mordeu o lábio. Respirou fundo. Por favor, senhor. Eu queria pedir um favor. Seu Bernardo ficou em silêncio. Imaginou que ela pediria dinheiro. Talvez reclamasse de algo. Mas o que ouviu em seguida o surpreendeu. Posso levar um pouco da comida que sobrou hoje? Ele piscou sem saber o que responder. Só a comida que sobrou? Ela assentiu. Sim, senhor. Se tiver algo, qualquer coisa. Silêncio. Daquele tipo que parece prender o ar no peito. Seu Bernardo observou melhor. O uniforme dela estava gasto, os sapatos desbotados. A voz quase sumida. Ele deu um leve aceno com a cabeça. Está bem. Obrigada, senhor. Ela sussurrou e se apressou de volta à cozinha. Ele ficou ali, parado, sem entrar no carro, apenas olhando a porta por onde Emanuele havia passado. Sentia algo diferente no peito. Algo que ainda não conseguia entender. Sentou-se dentro da caminhonete, sem ligar o motor. O estacionamento estava em silêncio. Fechou os olhos, mas sua mente não parava. Por que alguém pediria apenas comida? Não dinheiro, não ajuda, nem aumento. Apenas os restos de um restaurante? Relembrou a voz dela. Era suave, mas não fraca. Era cansada. E nos olhos dela havia algo mais. Como se escondesse uma dor profunda. O relógio marcava quase 10 da noite. Mesmo assim, ele não foi embora. Algo dentro dele dizia que precisava ver para onde ela iria. Queria entender por que uma funcionária pediria restos de comida como se fosse um presente precioso. Seu coração começou a acelerar. Vou esperar, sussurrou para si mesmo, encostado no banco do carro. Mais ou menos 10 minutos se passaram. Então, a porta dos fundos do restaurante se abriu. Era Emanuele. Ela saiu devagar,
com 2 sacos pequenos de plástico nas mãos. Não pareciam pesados. Ela os segurava junto ao peito, com cuidado, e começou a andar com passos rápidos. Seu Bernardo abaixou-se no banco, tentando não ser visto. Esperou ela se afastar um pouco. Então girou a chave devagar. O motor ronronou, mas ele manteve os faróis apagados por alguns segundos. Iniciou a marcha devagar, mantendo uma distância segura. Longe o bastante para que ela não ouvisse o carro, mas perto o suficiente para não perdê-la de vista. Emanuele caminhava rápido, sem olhar para trás. Depois de alguns minutos, ela entrou numa van amarela, uma daquelas lotações antigas que cruzam os bairros mais afastados. Seu Bernardo seguiu o veículo sem hesitar, mantendo distância. O ônibus estava lotado. As ruas por onde passaram eram esburacadas, mal iluminadas, algumas sem poste nenhum funcionando. Mas ele continuou seguindo. Quase meia hora depois, a van finalmente parou. Emanuele desceu devagar, ainda agarrada aos saquinhos. Não olhou para os lados. Simplesmente atravessou a rua e entrou numa estradinha de terra estreita, sem calçamento. Seu Bernardo parou a caminhonete bem distante e desligou o motor. Desceu com cautela e olhou em frente. A paisagem era desoladora. Não havia lojas, nem casas bonitas, nenhum carro por perto. Tudo era escuro e silencioso. Foi se aproximando devagar. Emanuele seguiu até um prédio velho e abandonado. As paredes estavam rachadas, o telhado parecia prestes a cair, e algumas janelas estavam cobertas com pedaços de pano. Seu Bernardo parou, estatelado. "Essa é a casa dela?" murmurou surpreso. Era difícil acreditar. Aquilo não parecia um lar. Era um lugar que mais lembrava um canto esquecido por todos. Respirou fundo e recuou alguns passos, o coração apertado, cheio de pensamentos que não sabia explicar. Permaneceu escondido na sombra, observando. Então, algo aconteceu. A porta antiga se abriu com um rangido forte. 2 menininhas saíram correndo, descalças, rindo alto. Pularam nos braços de Emanuele com entusiasmo. "Mamãe!" gritou a primeira. "Mamãe, você voltou!" disse a segunda. Emanuele largou as sacolas no chão e abraçou as duas com força. Seu sorriso era imenso, mas seus olhos estavam exaustos. Ela se agachou, beijou a testa de cada uma e disse com ternura: "Tô aqui, minhas preciosas. Trouxe uma coisinha para vocês." Daquele ponto, seu Bernardo via tudo. O coração batia acelerado. "Ela tem filhas", murmurou como se a realidade só agora tivesse caído sobre ele. Seu Bernardo encostou a mão no peito, sentindo uma pressão estranha, como se algo ali dentro tivesse se quebrado. Emanuele pegou as meninas pela mão com delicadeza e entrou com elas na casa abandonada. Ele continuou observando pela janela quebrada, meio escondido nas sombras. Lá dentro, Emanuele sentou as filhas sobre um tapete velho e desbotado. Ajeitou os 2 saquinhos no colo e tirou o que havia conseguido do restaurante. Um pedaço de frango e um pouco de arroz temperado. Ela dividiu tudo ao meio com cuidado, colocou em 2 pratinhos de plástico gastos e entregou a cada uma delas. As meninas agarraram os pratos com alegria, como se tivessem ganhado um tesouro. Comeram rápido, sorrindo com os olhos brilhando. As bochechas cheias de comida, mas o rosto cheio de vida. Emanuele, no entanto, não comeu nada. Sentou-se no chão de cimento, cruzou as pernas e ficou apenas olhando para as filhas com um sorriso cansado nos lábios. Seu Bernardo piscou, tentando segurar a emoção. O peito parecia mais apertado a cada segundo. Ela trouxe comida, mas não para ela. Só para elas. Balançou a cabeça devagar, como quem não conseguia entender tanta generosidade, tanta dor escondida. Aquela mulher simples que ele mal notava no dia a dia, estava agora preenchendo o coração dele de um jeito inesperado. Virou o rosto por um momento, ficou parado no escuro. As lágrimas começaram a descer sem que ele percebesse. Limpou o rosto com as mãos trêmulas. Quando olhou de novo para dentro, lá estava Emanuele, sorrindo para as filhas que devoravam o pouco que tinham. E ela continuava sem comer. Seu Bernardo apertou o peito, sentindo uma dor fina, quase como culpa. Levantou os olhos para o céu escuro e murmurou. Ela só quis alimentar as filhas e ficou com fome. Olhou de novo para aquela casa em ruínas.
Depois olhou para os próprios sapatos engraxados, reflexo da vida confortável que levava. Naquele instante, ele não se sentiu rico, só se sentiu triste. Deu meia volta devagar, caminhando de volta até sua caminhonete. O silêncio da rua era cortado apenas pelos sons dos grilos. Abriu a porta, sentou-se no banco e não ligou o motor. Apenas ficou ali, com a cabeça cheia de pensamentos e os olhos ainda úmidos. Olhou para o volante e disse, como quem faz uma promessa a si mesmo: eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixá-la assim. Depois de alguns minutos, ligou o carro. Os faróis iluminaram a estrada de terra. Ele deu uma última olhada pelo retrovisor, vendo a casa sumir na escuridão. Naquela noite, ele voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Virou de um lado para o outro na cama, o rosto no travesseiro, os olhos abertos. Tudo o que via em sua mente era Emanuele, as duas meninas, e aquele único pedaço de frango. Quando o sol começou a aparecer no céu, tímido e pálido, Emanuele já estava acordada. Sentada ao lado das filhas, sorriu enquanto acariciava os cabelos delas com ternura. Hora de acordar, minhas princesas, disse com a voz suave. As duas abriram os olhos devagar, ainda sonolentas. Mamãe, a gente vai para a escola hoje? Perguntou a menor, com os olhos ainda meio fechados. Vamos sim, meu amor. Vamos nos arrumar, respondeu Emanuele com um sorriso leve. Emanuele ajudou as meninas a se levantarem e pegou um balde pequeno. Saiu até o quintal de terra batida, despejou um pouco de água numa bacia e começou a dar banho nelas, uma por vez. Usava movimentos cuidadosos, lavando com carinho e enxugando com uma toalha pequena e já um pouco gasta. Depois passou um pouco de creme e vestiu nelas os uniformes da escola. Camisinhas brancas e saias azuis bem passadas, embora já desbotadas pelo tempo. Sentou-se com elas no chão, pegou o pente e arrumou os cabelos das duas, puxando com cuidado para não machucar. Fez 2 rabinhos de cavalo bem alinhados. Quando terminou, abriu o mesmo saquinho plástico da noite anterior. Ainda havia um restinho de arroz. Apenas o suficiente para alimentar 2 crianças. Esquentou tudo num fogareiro pequeno, apoiado num tijolo. Colocou o arroz em 2 pratinhos de plástico e entregou para elas. Comam antes de irmos, tá bom? Disse com a voz suave. As meninas sentaram no chão de pernas cruzadas e comeram em silêncio, concentradas. Emanuele as observava, sorrindo, mas seu olhar parecia distante, como quem está presente só com o corpo. Quando terminaram de comer, ela juntou os livrinhos e cadernos numa mochila pequena para cada uma e entregou junto uma garrafinha d'água. Saíram juntas de casa. O sol já brilhava forte quando chegaram à escola da comunidade. Era uma construção simples, sem portão, com os muros manchados e rachados. Mas as meninas estavam radiantes. Emanuele ajoelhou-se, abraçou as duas com força e deu um beijo em cada testa. Se comportem, tá? A mamãe volta logo. As meninas acenaram sorrindo e correram para dentro da escola. Emanuele ficou parada ali por um instante, olhando. Depois virou-se e seguiu seu caminho. Precisava estar no restaurante a tempo. No Golden Sabre, como era chamado o restaurante, Emanuele vestiu o uniforme, amarrou o avental e juntou-se às outras faxineiras. Começou a varrer com agilidade. Passou pano debaixo das mesas. Limpou todos os cantos com dedicação. Seus movimentos eram rápidos, firmes. E, mesmo com a rotina pesada, ela ainda arriscava um sorriso para as colegas. Naquela manhã, seu Bernardo estava em sua sala, olhando pela janela, mas sem realmente ver nada. A cabeça ainda estava na noite anterior. Ou melhor, nos olhos cansados de Emanuele e no sorriso das filhas dela. Pegou o celular e chamou o gerente de RH. Bom dia, senhor, disse o homem, entrando. A gente precisa melhorar as coisas por aqui, respondeu seu Bernardo com a voz calma, mas séria. Como assim, doutor? Os nossos funcionários, alguns estão passando por dificuldades, e a gente finge que não vê. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele completou. Aumente os salários. Comece já neste mês. Não quero mais ninguém indo para casa com fome. Sim, senhor, respondeu o gerente, surpreso, mas pronto para obedecer. Seu Bernardo recostou na cadeira e fechou os olhos por um momento. A imagem de Emanuele sentada no chão, olhando as filhas comerem, voltou forte à sua mente.
Ela nem comeu, murmurou para si mesmo. Os dias passaram. Emanuele continuava chegando cedo, varrendo o salão com zelo, limpando as mesas com tanto cuidado como se fossem dela. Nunca se atrasava, nunca reclamava, nunca pedia mais nada além dos restos. À noite, quando o restaurante se esvaziava, ela se dirigia calmamente à porta dos fundos. Batia de leve e perguntava aos cozinheiros: sobrou alguma coisa hoje? Às vezes, só havia um pouco de arroz frio, mas ela nunca reclamava. Obrigada, viu? Dizia sempre com um sorriso. Guardava com cuidado no saco plástico e ia embora em silêncio. Seu Bernardo agora a observava todos os dias, de longe, mas com atenção. Não falava com ela, só observava. E a cada gesto dela, o coração dele ficava mais pesado. E na cabeça, uma pergunta insistente martelava: quantos mais estão vivendo como ela? Numa manhã como qualquer outra, Emanuele estava limpando as mesas quando o chefe da cozinha se aproximou. O patrão quer falar com você. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Eu fiz alguma coisa errada? Não sei, só vai lá. Ele está te esperando. Emanuele limpou as mãos no avental e caminhou devagar até a sala de seu Bernardo. Parou na porta, respirou fundo e bateu de leve. Pode entrar, disse a voz firme lá de dentro. Ela abriu a porta com cuidado e entrou, meio tensa. Bom dia, senhor, disse baixinho. Sente-se, Emanuele, respondeu ele com um sorriso gentil. Ela sentou-se desconfiada, sem saber o que estava acontecendo. Por alguns segundos ficou tudo em silêncio. Então seu Bernardo olhou diretamente nos olhos dela e disse com calma: Emanuele, eu te segui uma noite. Ela arregalou os olhos, confusa. O quê? O senhor me seguiu? Sim, ele respondeu com sinceridade. Eu vi onde você mora. Vi suas duas filhas. Emanuele abaixou a cabeça. As mãos tremiam. As lágrimas chegaram devagar, queimando nos olhos. Ela limpou o rosto rapidamente com as costas da mão. Eu não queria fazer nada errado, senhor. Sussurrou. Eu só queria alimentar minhas filhas. Seu Bernardo balançou a cabeça com firmeza. Você não fez nada de errado, disse com calma. Pelo contrário, você é uma mãe incrível, forte, trabalhadora. Emanuele não conseguia responder. As lágrimas agora caíam em silêncio. Era um choro leve, mas carregado de tudo o que ela segurou por tanto tempo. Emanuele, continuou seu Bernardo, eu quero te ajudar. Ela levantou os olhos devagar. Os olhos marejados encontraram os dele. Havia esperança ali. Medo também, mas principalmente surpresa. No dia seguinte, seu Bernardo mandou chamá-la novamente. Emanuele entrou devagar, ainda sem saber o que esperar. As mãos suavam. Emanuele, disse ele com um sorriso gentil. Tenho boas notícias para você. Entregou-lhe um papel. Ela pegou o documento, leu devagar, depois olhou para ele confusa. Assistente pessoal do diretor? Leu com a voz trêmula. Isso mesmo, confirmou seu Bernardo. A partir de agora, você é minha assistente pessoal. Vai ter um salário melhor e condições de trabalho dignas. Emanuele cobriu a boca com as mãos. As lágrimas vieram outra vez. E não é só isso, continuou ele, levantando-se da cadeira. Pegou um envelope pardo sobre a mesa. Comprei um apartamento pequeno, mas bem arrumado, para você e suas filhas. Um lugar limpo, seguro. As mãos dela começaram a tremer. Vocês não vão mais dormir no chão, disse ele com doçura. O apartamento tem água, luz, espaço para elas estudarem, uma cama macia para cada uma. Emanuele levou as mãos ao peito. Senhor, isso é mesmo para mim? Ele assentiu devagar. Você merece, Emanuele. Você nunca reclamou. Nunca pediu nada além do necessário. Você é uma mãe de verdade. Eu só estou devolvendo um pouco do que o mundo te tirou. Então completou. Suas meninas também vão para uma escola melhor. E você nunca mais vai precisar pedir restos de comida. Emanuele caiu de joelhos. As lágrimas escorriam como um rio agora. Obrigada, senhor. Obrigada. Eu nem sei o que dizer. Chorava.
Seu Bernardo sorriu com ternura. Abriu a gaveta e tirou um envelope branco menor. Aqui. Compre algo especial para o jantar hoje. Vocês merecem uma refeição de verdade. Emanuele pegou o envelope com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. Apertou contra o peito. Que Deus abençoe o senhor profundamente. Você merece, respondeu ele. Aquela noite, o cheiro dentro da casinha era outro. Era cheiro de comida de verdade. Era cheiro de alegria. Emanuele mexia a panela no fogão com um cuidado especial. Dentro, arroz de Olof fumegando e pedaços suculentos de frango dourado. Frango de verdade. As duas meninas estavam sentadas no chão, os olhos arregalados. Mamãe, tem muito frango hoje? Exclamou a menor. Emanuele virou-se sorrindo. Sim, meu amor, hoje a gente vai comer bem. Quando a comida ficou pronta, serviu em 3 pratos. As meninas pegaram os seus com pressa e começaram a comer com as mãos, felizes, sem nem esperar a bênção. Mamãe, essa é a melhor comida do mundo, disse a mais velha entre uma garfada e outra. Parece comida do céu, completou a pequena com a boca cheia. Emanuele sentou ao lado delas, observando. Não falou muito, apenas sorria. As lágrimas ainda vinham, mas dessa vez elas não doíam. Pela primeira vez em muito tempo, ela via as filhas comerem, sorrirem, sem pressa, sem medo, sem tristeza. E aquilo era tudo o que ela precisava. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Um carro preto brilhando parou em frente à casinha simples. Emanuele saiu com as mochilas das meninas nas mãos, estranhando a presença do carro. O motorista saiu sorridente. Bom dia, senhora. Fui enviado pelo senhor Bernardo. Vim levá-los até a nova casa. Emanuele ficou parada por um instante. O coração acelerado. Virou-se para as meninas com a voz embargada. Peguem suas coisas. A gente vai se mudar. As 3 entraram no carro. O trajeto foi silencioso, mas o coração delas gritava de emoção. Quando chegaram, as meninas desceram correndo. O prédio era simples, mas bonito. Tinha pintura nova, portas firmes, janelas que abriam de verdade. Por dentro, era um lar. Havia cadeiras confortáveis, uma cozinha limpa, camas com colchões fofos, travesseiros novos. As meninas corriam de um cômodo a outro, rindo, gritando de alegria. Mamãe, a gente tem cama, gritou a mais nova. E olha essa cozinha, tem fogão de verdade, disse a outra. A gente não vai mais dormir no chão, mamãe. Emanuele entrou devagar. Tocava nas coisas com cuidado, como se tudo fosse sonho. Mas não era. Era real. Pela primeira vez real. Ela respirou fundo. Um novo começo havia chegado. Emanuele ficou parada bem no meio da sala. Girou devagar, como quem tenta absorver cada detalhe. A parede clara, a cortina nova, o silêncio, de paz. Ela sentou-se numa das cadeiras macias, respirou fundo e olhou para o teto. A voz saiu num sussurro emocionado. Obrigada, meu Deus, obrigada. A caminhada dela ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, um novo capítulo começava. E dessa vez começava com esperança. As meninas brincavam no chão com almofadas, rindo, rolando. A casa parecia sorrir com elas. Emanuele observava em silêncio, os olhos brilhando. Ainda custava a acreditar que aquele era seu novo lar. Ela olhou mais uma vez para cima. Senhor, eu te agradeço de verdade, disse baixinho. De repente, o celular tocou. Ela pegou o aparelho e olhou a tela. Era seu Bernardo. O coração dela acelerou por um instante. Atendeu depressa. Bom dia, senhor, disse, com a voz suave. A voz dele veio firme, mas serena. Emanuele, só liguei para saber como você e as meninas estão. Estamos bem, senhor. Muito bem. Obrigada por tudo, respondeu emocionada. Houve um breve silêncio. Então ele disse, Emanuele, hoje não vem ao trabalho. Ela arregalou os olhos confusa. Senhor? Tire o dia para você, repetiu com gentileza. Aproveite sua casa nova. Cozinhe algo gostoso. Sente-se com suas filhas. Hoje é um dia só de vocês. Emanuele colocou a mão no peito, tocada pelas palavras. Muito obrigada, senhor. De verdade.
Você merece, Emanuele. Aproveite seu dia. A ligação terminou. Emanuele segurou o celular contra o peito por um instante. Depois se levantou com leveza e foi até a cozinha. Tudo ali era novo, limpo, brilhando. Abriu o pequeno armário e tirou arroz e legumes frescos. Enquanto começava a cozinhar, as meninas entraram, ainda sorrindo. Mamãe, o que você vai fazer? Perguntou a menor. Emanuele se virou, olhando para elas com carinho. Nosso primeiro almoço nesta casa, disse com doçura. Segurou as mãos pequenas das filhas e disse: Mas antes de comer, vamos agradecer de novo. As duas assentiram com a cabeça, fecharam os olhos, e juntas, com palavras simples e corações cheios, elas oraram. A oração era curta, mas intensa. Era feita de fé, de gratidão e de amor. A jornada daquela pequena família foi dura, cheia de espinhos. Mas agora, um novo caminho havia começado. Um caminho feito de dignidade, de bondade e de promessas. Querido espectador, essa história nos lembra de algo poderoso. A bondade transforma vidas. Às vezes, a pessoa que está ali, calada ao nosso lado, está enfrentando uma batalha que a gente nem imagina. Emanuele não pediu esmolas, não roubou. Ela trabalhou, chorou escondido, rezou em silêncio e nunca desistiu. E seu Bernardo? Ele escolheu ver, escolheu ouvir, escolheu agir. E isso mudou tudo. A lição é simples. Se você pode ajudar alguém, ajude. Um gesto, um olhar, uma mão estendida. Pode iluminar a vida inteira de uma família. E você? O que aprendeu com essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler. E tem mais. Em poucos dias vem aí outra história emocionante que vai tocar o seu coração. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser o primeiro a assistir. Se você gostou dessa história, clique em curtir e compartilhe com seus amigos e com quem você ama. Muito obrigado por assistir. De coração.